Vamos dar continuidade à nossa segunda videoaula da disciplina Projeto Integrador. Aqui é a formatação padrão, que vai ser exigida no trabalho de vocês. Só para reforçar, que é papel A4, fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12. As margens à esquerda e superior de 3 centímetros, à direita e à inferior de 2 centímetros, e o espaço entre linhas do corpo do texto de 1,5. Aqui é o modelo de introdução. Folha de papel A4, digitada apenas no antiverso. Aqui nós temos a margem superior de 3 centímetros. Vem aqui o nome Introdução alinhado à esquerda. Caixa alta em negrito. Deve ser dado 2 espaços entre introdução, o título e o início do texto. O corpo do texto deve ter um espaçamento de 1,5. A margem esquerda 3 centímetros, a inferior 2 centímetros, a direita 2 centímetros. E aqui é importante que vocês vão contar as páginas desde a folha de rosto e iniciar a numeração a partir da primeira folha do texto, que é nesse caso da introdução. Então, a partir da introdução que vai ser numerada a página do trabalho de vocês. A escrita. Utilizar a margem justificada para o corpo do trabalho e alinhamento esquerdo para as referências. Escolher um tipo de letra legível na cor preta, fonte Times New Roman ou Arial com tamanho 12, para título das páginas, para subtítulos, para o texto, ficando o uso de cores restrito às ilustrações. Papel formato A4. Agora nós vamos conhecer os elementos pós-textuais, que vem após todo o corpo do trabalho. São as referências, que é toda a bibliografia utilizada como fonte de pesquisa, os apêndices, que é um elemento opcional, caso seja utilizado, deve ser colocado, são documentos elaborados pelo próprio autor e que são anexados no final do trabalho com a finalidade ou documentar dados ou fatos citados no decorrer do seu desenvolvimento. Os apêndices são identificados por letra maiúscula do alfabeto, consecutivas às letras travessão e pelos títulos, respectivos títulos. Exemplo, apêndice A, questionário, apêndice B, roteiro de entrevista. Aqui eu coloquei um modelo de cronograma que vai ser pedido no trabalho de vocês, que deve constar das atividades que foram desenvolvidas e o período. As atividades. Registrar, por exemplo, visita de identificação e observação da instituição de ensino. Registrar quando foi aplicado o questionário ou entrevista. Registrar leituras e pesquisas bibliográficas, que deve ser desde o início do trabalho, que vocês devem estar sempre estudando, fazendo leituras, pesquisando. Registrar também a produção do relatório e a apresentação e a entrega do relatório final. Notas de referência. Bem, as referências são fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra onde o assunto foi abordado. As referências devem ser organizadas e apresentadas em ordem alfabética, com todos os elementos essenciais e complementares em sequência padronizada. As referências devem ser digitadas em espaçamento simples, alinhadas somente na margem à esquerda do texto e separadas uma da outra com uma linha em branco. Exemplo, na referência deve ser colocado o autor, lembrando que deve ser iniciado com o sobrenome em caixa alta, título do trabalho, a edição, o local, editor e data. Nós temos aqui um exemplo, Severino, sobrenome, vírgula, Antônio Joaquim, título do livro Metodologia do Trabalho Científico, edição, 19ª edição, local São Paulo, editora Cortez, e a data 1993. Esse é um exemplo de referência contendo um autor. Mas pode ser que venham mais autores
Então, estou dando aqui um exemplo de documentos de até 3 autores e de vários anos. Devem ser separados por ponto e vírgula em ordem alfabética e os anos separados por vírgula. Exemplo de referências acima de 3 autores, apresenta o primeiro nome, seguido da expressão et al. Então, quando vocês verem um livro que vem constando um autor e essa expressão et al, é porque a obra tem mais de 3 autores. Pode acontecer também se além da repetição do autor tiver o mesmo título. Aí, no caso, deve ser substituído por um traço sublinhar, conforme o exemplo aqui. Minha fonte de pesquisa de referência foi a internet. Então, a internet deve ter o nome do autor, título do documento, título do trabalho, a fonte, o website, informações sobre a publicação, o endereço eletrônico, data de acesso e outras informações que pareçam importantes identificar na fonte. Exemplo, consta do sobrenome do autor em caixa alta, o nome do título, a fonte, quando foi disponível, o site, quando foi acessado. Aqui um modelo de referências. Então, aqui traz o exemplo de referência com um autor, com 2 autores, com 3 autores, que é usada aquela expressão et al que eu já falei, só para ilustrar. Aqui eu estou trazendo um modelo de apêndice, caso vocês forem utilizarem métodos de coleta de dados, entrevista, questionário, além das observações e dos registros, aí deve ser colocado o apêndice. Já falei, deve vir em caixa alta, com letra maiúscula do alfabeto, travessão e título. Os anexos. Os anexos são suportes elucidativos indispensáveis para a compreensão do texto. São constituídos de documentos que complementam a intenção comunicativa do trabalho. O título deve ser centralizado, sem indicativo numérico. Se houver mais de um anexo, a identificação deve ser feita por meio de letra maiúscula do alfabeto consecutivas. Exemplo, anexo A, tabela, anexo B, representação gráfica. E o que difere o apêndice do anexo? Exatamente porque o apêndice é um documento elaborado pelo próprio autor. E já no caso de anexo, não é elaborado pelo próprio autor. Ele traz de outras fontes. Aqui um modelo de anexo, só para vocês terem conhecimento. A numeração de página, nós já falamos. Temos as páginas contadas, então o trabalho começa com capa, folha de rosto, sumário, que são elementos pré-textuais. As páginas contadas e numeradas a partir da introdução, que faz parte do elemento textual. E também são numeradas e contadas os elementos pós-textuais, referências, apêndice, anexo. Deve ser numerada no canto superior da folha, a 2 centímetros, respeitando a margem do trabalho. Bem, e a formatação dos trabalhos que vai ser pedida a vocês são baseados na norma da BNT da 14724 de 2005, para referências à norma da BNT de 6023 de 2002. A nossa segunda atividade proposta é o relatório final de conclusão do curso. O relatório final do curso técnico em infraestrutura escolar deve ser entregue para avaliação e será apresentado na forma de uma apresentação oral e trabalho escrito. E o que se espera do técnico em infraestrutura escolar? Bem, o técnico em infraestrutura escolar deverá ser capaz de preservar, refletir, valorizar e integrar o ambiente físico escolar, bem como o patrimônio
como espaço educativo, agindo como educador na construção de hábitos de preservação e manutenção do ambiente físico, do meio ambiente e do patrimônio escolar. Chegamos ao final da aula. Eu quero parabenizar todos vocês por toda a dedicação, por todo esforço, por todo empenho, que vocês consigam lograr êxito nessa nova jornada, que esse curso tenha contribuído para ampliar os conhecimentos, desenvolver várias habilidades. Então, desejo a todos muitas felicidades nessa nova fase da vida de vocês. E até a próxima!